Olá, sétimo ano. Hoje a nossa aula é de correções. Vamos corrigir os TDs 1, 2 e 3. Observe as respostas e corrija caso seja necessário. Vamos fazer hoje a correção dos TDs, começando pelo TD 1, de plano cartesiano. Primeira questão. Dê os pares ordenados dos pontos A, B, C, D e E. Primeiramente corrijam, que na hora que eu for digitar o TD, eu acho que vocês perceberam, eu coloquei errado, eu coloquei F. Não tinha nada de ponto F aí no plano, mas agora vocês vão corrigir, né? O ponto A, vocês se lembram que um ponto é formado por X e Y. X é o ponto que está no eixo horizontal, que é o ponto das abscissas, que está no eixo X. Y é o eixo vertical, que é chamado eixo das ordenadas, que é o ponto, é o número onde ele está nesse Y. Então, o ponto A, ele é menos 2 e menos 4. Menos 2 do X e menos 4 do Y. O ponto B, ele é 3 do X, 1 do Y. O ponto C, ele está em cima do eixo X, então ele é 6 e 0. O ponto D é 8 e menos 7. É só ligar, observar aí nesse papel quadriculadozinho que fica melhor, bem direitinho. Quem errou vai consertando. E a letra E não, o ponto E é 9 e menos 3. Segunda questão, eu perguntei só quais são os quadrantes que os pontos estão. Os quadrantes é a divisão do plano. Primeiro quadrante, que nem eu escrevi agora aí para vocês olharem. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. O ponto P, que é o ponto 8 e 9, que não precisava colocar, eu coloquei só para vocês terem, fixar mais ainda, pertence ao primeiro quadrante. O ponto Q e R pertence ao quarto quadrante. O ponto Q ele é 4 e menos 3 e o R é 3 e menos 4. E o ponto T, ele pertence ao terceiro quadrante, que é o ponto menos 8 e menos 9. A terceira questão eu pedi para vocês desenharem, localizarem os 5 pontos no plano cartesiano. Eu coloquei aí, fiz um plano cartesiano, eu não coloquei letra, mas não precisava, porque eu não tinha colocado para vocês, mas eu coloquei a letra do item. O ponto A é o menos 9 do X e o 4 do Y. Tá ali ele, observe, está igual ao seu. Ponto B, 8 e 3, que está aí no primeiro quadrante. O ponto C, que é o item C, 0 e menos 3. Como 0 é o X e menos 3 é o Y, vai ficar em cima do menos 3 do Y. D, menos 4 e menos 9, que está aí no terceiro quadrante. E o ponto E, em cima do 8 do X. Observe e corrija caso esteja errado. Já na quarta questão, eu coloquei por passos, para ficar melhor de você entender. Eu pedi para vocês desenharem um triângulo, e esse triângulo tem essas medidas aí. Essas medidas, no qual eu fiz passo a passo para você ver melhor. Nós temos aí o ponto 2 e 1, 2 do X, 1 do Y. Nós temos o ponto 2 e 4. E nós temos o outro ponto 5 e 1, referente
a primeira coisa que você vai fazer, marcar os pontos. E só uma correção aí, esse triângulo ele não é equilátero, esse triângulo é retângulo, tá? É um triângulo retângulo. Aí eu fiz o segundo passo. O segundo passo é você ligar os pontos com a réguazinha de preferência, e aí vai formar aquele triângulo ali, que é o que eu quero que você tenha feito, ok? Correção do TD2. O TD2 é para você fazer essas três questões aí. A primeira é um triângulo, que tem esses 3 pontos, e depois você vai fazer a ampliação no fator 3. Vamos lá. Eu coloquei aí passo a passo. Primeiramente, você vai pegar um plano cartesiano, não precisa nem da parte negativa, eu destaquei mais o que foi necessário para a gente. E aí eu localizei o ponto 1 e 1, o ponto 1 e 3 e o ponto 3 e 1. Pronto. Liga os 3 pontos com a régua e vai formar esse triângulozinho que está à direita lá em cima. Depois você vai fazer a segunda parte, que é fazer o fator 3, a ampliação do fator 3. O que isso significa? Que você vai pegar esses pontos que eu dei no começo e vai multiplicar por 3. Aí vai ficar 3 e 3, vai ficar a multiplicação do segundo ponto 3 e 9, e o outro 9 e 3. Que tá aí os 3 pontinhos na terceira figura. E na quarta e última, aí na parte de baixo, nós temos o triângulo que é 3 vezes maior do que o primeiro, que é a ampliação do fator 3. Que a resposta final é essa última. Na segunda questão, eu pedi para você desenhar um quadrilátero e depois fazer a sua reflexão em relação à reta. Então, tá ali, o primeiro passo foi fazer, eu não coloquei o plano cartesiano completo, coloquei só o que me interessa, aí você pode fazer sem problema. E aí eu localizei os pontos 2 e 2, 3 e 4, 4 e 4 e 5 e 2. Liguei os pontos aí na segunda figura, no segundo plano, está formando o nosso quadrilátero. A seguir, a gente agora vai fazer a reflexão em relação à reta. A reflexão em relação à reta é você pegar os pontos, a parte do y, e trocar o sinal. Então, quando você troca o sinal, vai formar os pontos 2 e menos 2, que aí é a terceira figura, terceiro plano cartesiano, 2 e menos 2, 5 e menos 2, 3 menos 4 e 4 e menos 4. Tá aí o desenho da segunda figura que a gente está desenhando, a reflexão. E o último, para finalizar, a resposta mesmo, é esse último plano cartesiano, que nós temos a primeira figura, a figura original, que está na parte de cima aí do eixo X, e na parte de baixo nós temos a mesma figura, que é a reflexão em relação à reta, é a mesma figura, de mesmo tamanho, apenas ela está ao contrário, né? Ela está como se fosse um espelho. Está virada. Vamos à terceira questão, que eu também quero que vocês façam, desenhem, localize 4 pontos no quadrilátero e depois façam a reflexão em relação à origem. Então, aí eu vou precisar das 4 partes do plano cartesiano. Localizei os 4 pontos, 2 e 2, 2 e 4, 4 e 2, 4 e 4. Formou aí um quadradinho, na realidade. Observe
que eu coloquei no primeiro plano só os pontos, depois na segundo plano, na segunda figura, eu liguei esses 4 pontos formando um quadrado. Vamos agora para o terceiro plano, a primeira figura desse slide. Mas agora vamos fazer a reflexão em relação à origem. Reflexão em relação à origem, você vai inverter os 2 números do ponto. Antes era 2 e 2, agora é menos 2 e menos 2. Antes era 2 e 4, agora é menos 2 e menos 4. Era 4 e 4, você vai colocar menos 4 e menos 4. E 4 e 2, era antes, agora é menos 4 e menos 2. Ou seja, a figura ela é idêntica à primeira, mesmo tamanho, só que agora ela vai ficar em outra posição. Vocês estão observando aí. Liga os pontos aí no quarto plano, e você está vendo que aí a reflexão em relação à reta fica nessas posições, posição contrária. E o PD3 em relação à simetria. A primeira questão, perguntando quantos eixos de simetria tem nessa figura. Nós temos 6 eixos. Observe aí que você tinha que, para ficar melhor de você entender, você tinha que traçar esses eixos. A simetria, você tem que dividir a figura em figuras idênticas, em pedaços idênticos. Então, existem 6 formas da gente fazer essa divisão para que fique idêntica. Então, a resposta da primeira seria 6 eixos. E a segunda seria 4 eixos. Existem 4 maneiras da gente passar o eixo de simetria para dividir essa figura em pedaços idênticos. A terceira, eu pedi para vocês fazerem a translação desse pentágono, né? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 lados para fazer o pentágono aí. A simetria de translação é a figura idêntica à primeira, mesmo tamanho, só que ela pode ficar um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, e não é igual a espelho. Ela não é o contrário, não é oposta, ela é igual. Então, o seu objetivo era fazer o desenho a partir desse ponto E' que está aí. Então, ficaria desse jeito, dessa parte vermelha, que é a resposta. Observe e veja se você fez direitinho. Quarta questão, a resposta é simetria de translação, que você vai repetindo a mesma figura. É uma simetria no qual não muda nem o tamanho, não muda a posição, é simétrico, né? Então, o nome dessa quarta questão seria a simetria de translação. Quinta, está perguntando qual dessas 4 figuras, 4 objetos, possui simetria axial. A simetria axial é a mesma de reflexão, é aquela que você passa o eixo de simetria e divide em pedaços iguais, só que opostos, como no espelho, que no caso seria o banco. Quando você traça um eixo vertical aí no banco, vai formar 2 pedaços idênticos, vai ficar igualzinho o lado esquerdo e o lado direito. Sexta questão, observe a calota da roda do automóvel da figura, e essa calota apresenta simetria de rotação em relação ao centro. Qual é o ângulo que determina a simetria de rotação dessa calota? A simetria de rotação é a simetria no qual a figura ela faz uma rotação no centro ou então em um ponto fora da figura. No caso aí, a própria questão diz que é em relação ao centro. Então, quando a gente vira essa calota, ela tem essas mesmas partezinhas
que são iguais, mas elas vão formando um giro. Inclusive até na aula eu coloquei umas cores diferentes para poder a gente ver direitinho. Então ela, nesse giro, ela vai fazendo uns graus. O total, que é uma volta completa, é 360. Mas qual é o giro que ela está dando? Então basta você pegar o 360 e dividir por 6. Porque observe que essa figura ela está formando de 6 pedacinhos aí, 6 do formato da calota, né? Tem 6, vamos dizer assim, como se fossem umas hélices, né? São 6 hélices, então a resposta é 60 graus, que é a letra C. E a sétima, que a professora Marli pediu uma aluna, Ana Paula, para fazer a reflexão dessa bandeirinha que tem o eixo de simetria R. A resposta seria a letra D, porque a simetria de reflexão é aquela que a figura ela é idêntica à primeira, mesmo tamanho, só que é ao contrário, porque é em forma de espelho. Então ela fica no formato ao contrário. Então a resposta é a letra D. E a oitava, nós temos essa figurinha, que parece um emoji, né? É um emoji, né? E ela vai sofrer um giro de 90 graus no sentido horário. O sentido horário é para a direita. Então você vai girar igual a ponteira do relógio. E aí ela vai formar a figura A. Se ela formar 90 graus, ela vai ficar que nem a resposta, vai ficar que nem a letra A. Então, esse é o giro, essa é a simetria de rotação dela em 90 graus. Pois, gente, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.